Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um VDMC, Vozes da Minha Cabeça. Eu sou Edu Honorato, sou professor e psicólogo, e nesse podcast eu compartilho com vocês algumas vozes da minha cabeça que ficam me infernizando durante alguns dias. Eu hoje trouxe uma coisa bem interessante para conversar com vocês. E a gente vai falar sobre um seriado novo chamado Sutura, que está passando na Prime Video. É mais um seriado desses médicos, mas segura que você vai gostar, porque assim, é muito interessante. Eu parei de assistir para gravar o vídeo porque tem muita coisa legal para discutir sobre ele, tá bom? Se você não segue ainda o podcast, não curtiu, não compartilhou, vai aí no seu aplicativo, no seu tocador de podcast, curte, compartilha, dá 5 estrelas, comenta no YouTube, manda para os amigos e compartilha, porque esse é um podcast feito só com as vozes da minha cabeça. Então sou eu que gravo, que edito, que faço tudo, porque é uma diversão. Agora, antes de começar, eu quero apresentar uma pessoa para vocês. Espera aí, só um minutinho. Olá, Jorge, boa tarde. Eu vou começar a gravar agora o podcast. Eu queria que você se apresentasse para os ouvintes, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jorge, o assistente de inteligência artificial aqui do Eduardo. Estou aqui para colaborar com ideias, informações e organização no podcast VDMC, Vozes da Minha Cabeça. Meu objetivo é ajudar a trazer conteúdo relevante, dinâmico e interessante para vocês. Apesar de ser uma IA, adoro fazer parte dessas conversas e contribuir para um episódio incrível. Vamos nessa. Obrigado, Jorge. Qualquer coisa eu te chamo de novo. Até daqui a pouco. Encerrei. E é interessante porque, na verdade, eu estou treinando essa inteligência artificial para trabalhar como meu assessor. Como é que eu fiz o roteiro desse podcast? Eu fui assistindo o seriado, os episódios, e eu ia falando comentários para o Jorge. Jorge anotou esses comentários todos, depois a gente transformou eles em tópicos, depois a gente separou eles por temáticas em 4 pontos importantes para criar o roteiro que eu ia apresentar, que eu vou apresentar sobre o seriado. Então, a partir de agora, se vocês escutarem alguma coisa do Jorge, eu vou sempre mencionar, porque a inteligência artificial está me ajudando bastante, principalmente no processo de organização da ideia, né? Tanto é que agora eu comecei um novo painel de hiperfoco que eu tenho aqui em casa, só com ferramentas de IA, porque eu estou estudando isso. Mas vamos voltar para o seriado, volta para o seriado. O seriado se chama Sutura e lançou agora no 20 e poucos de novembro, 22 de novembro, na Prime. Foi um seriado que teve um marketing nas redes sociais. Eu vi várias pessoas fazendo publicidade e deram certo, porque chamou atenção, né? Eu não teria assistido, porque eu não sei o que acontece com o algoritmo do Prime, que o meu algoritmo nunca me indica nada que eu goste, e realmente eu trabalho com os perfis lá separados, mas é um algoritmo que eu acho que não funciona muito bem para mim. Então eu resolvi assistir esse seriado por conta dessa demanda toda. E assim, além de pesquisar sobre saúde pública, né, eu estudo bastante saúde pública, eu estudo sobre sistemas de saúde, gosto de conhecer como é que é o sistema do Canadá, da Finlândia, da Noruega, de onde quer que seja. Eu também sou muito viciado em seriados. Como eu já falei antes, eu já escrevi sobre seriados e filmes com a Denise por mais de 10 anos. Só que assim, eu sou de uma geração que acompanhou Plantão Médico, que passava na Globo, que maratonava House, que assistia Private Practice, que assistiu Grey's Anatomy do primeiro ao 18º, sei lá, 19º que tá agora, nem sei mais, eu tenho que recapitular como tá alguma coisa. Então assim, eu sou de uma geração de pessoas muito fãs desses seriados de hospital, ou seriados que envolvem essa correria, porque eu acho que é uma coisa interessante, é um estilo interessante de seriado. Quem gosta, sabe, é viciado e pronto, não tem que explicar, né? Então, assim, a partir desse olhar de quem se interessa pelas temáticas e de quem gosta de estudar saúde pública e de quem ama cinema, seriados principalmente, eu gosto muito mais de seriados, por isso que estudei um pouco de produção e de cinema, mas eu gosto muito de ver esses detalhes e de acompanhar. E aí, eu estava no Twitter essa semana, um colega comentou, eu só não lembrava do nome, peguei os dados e fui assistir. Fiquei bastante impressionado com a qualidade da produção. Muito Fazer uma bom mesmo. pequena pausa para almoçar, porque eu começo a escrever e aí minha barriga vai fazendo. E eu esqueço. Deixa eu ver aonde que eu parei. Voltando pro meu roteiro aqui que eu e Jorge escrevemos. Tá, vamos falar primeiro sobre a trama, né? Esse seriado Sutura, ele tem aquela narrativa muito clássica que é ambientada no hospital, que traz os personagens, que tem
perfis diversos e que vão enriquecendo a trama ao longo, dos episódios, tá. Entre os principais aqui a gente tem um rapaz chamado Ícaro Dias, que é um jovem médico negro vindo da periferia, que se formou numa faculdade particular. A história dele é cheia de nuances e ela vai trazer uma profundidade, assim, que vai sustentar a série durante muito tempo. Ele é o personagem principal, né, o personagem masculino principal, é centrado nele e centrado também na Cláudia Abreu, mas eu já vou falar sobre ela, né. Uma coisa que chama atenção em relação ao Ícaro, que, assim, ele não pode iniciar a residência médica, porque ele tem uma dívida contraída na faculdade, aí tem uma questão que envolve CRM. Esse ponto é bem interessante, porque tem umas questões do código, do consumidor, né, o código brasileiro. Acredito que isso deva estar acontecendo. Até onde eu saiba, universidade privada não pode segurar diploma de aluno em débito, mas eu sei que isso vem acontecendo, eu já escutei relatos. Aí tem a questão jurídica e normalmente a pessoa procura ajuda, mas a gente sabe que isso acontece e isso aparece bem legal na trama, né. Eh, os episódios, eles seguem uma estrutura muito interessante, que é a estrutura clássica. Existe uma trama central que amarra os episódios, que é a trama desses personagens, mas cada episódio tem uma história única com começo, meio e fim, com um caso, né. E aí essas histórias, os casos que são contados em cada episódio, tem as questões de homofobia, de racismo, e aí entram questões, de debates sociais bem interessantes também, né. Esse modelo de seriado, ele traz esse fio condutor com esses episódios todos. É uma abordagem que eu gosto bastante, porque você tem, ao mesmo tempo, histórias que começam e terminam, e aí é por isso que você consegue ficar 18 anos vendo Grey's Anatomy, porque, né, além de mudarem os personagens, mudam as histórias também, né. O E Sutura ele também traz um ponto central interessante, que é esse eterno dilema do público, do privado, na área da saúde, esses questionamentos, né. Os personagens vão explorar um pouco essa dualidade. De um lado, você tem profissionais que veem a medicina como um ato de amor, e outros que veem a medicina também como um produto, como algo que possa ser comercializado, como fonte de riquezas e privilégios, ou como o modelo mais de sociedade americana pensa, por exemplo. São 2 lados que são mostrados e isso já apareceu em alguns outros seriados. Eu acho que o The Resident nos Estados Unidos mostra isso, o público privado. Então essa trama vai ser bem interessante para se discutir. Tem episódios com pontos interessantes, tá. Pegando a personagem da Cláudia Abreu, que é a doutora Mancini, e aí a gente não pode deixar de falar que ela segura tudo nos dentes, é uma interpretação fantástica. No começo, vou confessar, primeiro episódio eu ficava assim: "Não, isso tá muito caricato, isso tá muito isso", porque você começa a pegar algumas referências, mas que são referências muito boas e muito bem feitas. Por exemplo, a doutora Mancini, que é a personagem da Cláudia Abreu, ela tem uma questão na mão de um tremor pós-trauma, de um transtorno de estresse pós-traumático, que quem assiste Grey's Anatomy lembra que a Dr. Bailey passou por algo assim, e ela acabou desenvolvendo, também um quadro de transtorno obsessivo compulsivo. Mas aí isso traz para o seriado a questão dos impactos psicológicos que os profissionais de saúde têm enquanto profissionais dessa área. Você consegue entender, por exemplo, os quadros de burnout, porque mostra o quanto esse tipo de trabalho exige, uma saúde mental, esgota a tua saúde mental, e como é que a gente precisa também ter um olhar de cuidado para essas pessoas. O personagem Ícaro Dias, então, ele tem umas habilidades interessantes que não chegam a ser como o Sean Murphy do The Good Doctor, que é um quadro de Asperger, não é isso, mas o Ícaro tem aquela habilidade humana da medicina, porque para entrar naquela discussão, medicina por amor, né, mas ele tem aquela coisa da medicina orientada para a clínica, para a entrevista, para o olhar do paciente, não só pela questão de exames e tal, focando na clínica soberana, que eu escuto muitos meus amigos da medicina falando isso, então acho que tem essa leitura interessante por aí também. Tem uma personagem que me chamou muita atenção e que me deixou bastante com medo, que é a anestesista, e aí, assim, cara, assim, eu não peguei os nomes todos aqui, eu vou colocar aqui os nomes na hora de fazer a edição, mas a atriz que faz a anestesista me dá medo, a cara dela, você vê a profundidade do personagem, as falas muito pontuais, a gente já sacou o que que pode rolar ali como história, entendeu? Assim como a trama das personagenzinhas, uma coisa meio Meredith Grey aqui, uma coisa aquele quarteto que vai crescendo nas histórias, é bem interessante. Eu preciso ressaltar alguns pontos que são também importantes. Eu gosto de observar tudo, além de observar o roteiro, os ganchos, eu gosto de observar áudio.
Assim, as tomadas são muito bem feitas, sabe, assim, tem umas cenas em que você tá pelo ponto de vista de quem tá no carrinho na maca e eles estão te empurrando. Aquelas cenas são muito legais, os seriados fazem muito isso, a edição, o troca de câmera, o focado na Cláudia Abreu, depois focado no negócio pegando fogo, a parte de áudio, sabe, a parte de trilha sonora muito bem feita. E aí, vamos lá, a gente precisa eu tenho visto algumas pessoas reclamando e falando assim: "Ah, mas isso aqui não é, porque não é assim, não é assado, isso aqui é meio ficção". Isso não é um documentário sobre o SUS. Isso é um seriado que parte de uma construção de ficção de um hospital, e aí para vocês entenderem, para que isso possa ser vendido para outros países, para que todo mundo possa assistir no México, nos Estados Unidos, na Turquia ou outros clientes do Prime, a gente tem que pegar o que é o imaginário popular, o que é o coletivo do hospital para todas as culturas. Então, assim, ele não representa a realidade brasileira, porque ele não representa realidade nenhuma. Ele representa uma realidade para atrair, porque o que todo mundo pensa como hospital é o que precisa ter ali, né. Tem algumas cenas que são meio mecânicasinhas com os atores no começo, mas depois ficaram legais. Eu não sei se sou eu que sou muito chato, mas no episódio 2, eu não sei o nome técnico, quando você faz a cena de um diálogo e você bota desse ângulo e no outro ângulo e você coloca e você vai alternando o diálogo, numa hora eu acho que a atriz estava de costas, o áudio estava uma coisa e a boca mexia diferente. Não sei como eu percebi isso, mas eu percebi. Mas foi só uma coisa pontual. Eh Ele tem tomadas aéreas muito bonitas, tomadas de movimento com drone de São Paulo na passagem de tempo, isso eu acho muito legal. Algumas cenas bem de seriados mesmo, com os takes de elevador e da cena morte. Tem um ator que faz o episódio 2, eu acho, que é o rapaz que não falava, o senhor que não falava com a filha. O cara tem uma expressão no olhar muito fantástica, muito legal. O que pega mesmo e sutura, que aí, assim, transforma um seriado diferente para quem tá acostumado com seriado de equipes médicas, porque assim, vamos lá. Ah, será dá pra ver que eles têm alguma assessoria, que eles estão tentando chegar muito próximo da realidade. O cara: "Ai, pneumotórax", não sei o que, tem aquelas falas que são meio artificiais, mas no House também tinha isso, né. Então, é uma coisa que é se esperar. Nessa hora eu fecho o olho, porque eu não gosto de ver sangue, mas isso tá tudo bem construído, bem montadinho ali. Mas o ponto chave que torna esse seriado totalmente diferente é quando você tem a inclusão do crime organizado, tecnicamente brasileiro, dá a entender tráfico de drogas, mas de compra, quando ele se mete, a história ganha todo um outro contorno, e aí mais histórias, mais questões sociais, mais temas de violência, eh 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 com umas leituras, assim, de privilégios e de saúde pública e privada, e se contestar o saúde é um produto ou não é, uma discussão pai e filha, e começam outras tramas que vão até o final. Então, assim, é um seriado que vale muito a pena assistir. São muito bem feitos, cenas muito bem feitas e com uma trama que tá prendendo. Eu não terminei de assistir o seriado todo, eu vi só 4 ou 5 episódios, mas não tem como, assim, as histórias estão muito bem entrelaçadas e a produção tá impecável. E para quem gosta de saúde pública, ver isso, entender esses contextos todos, são alertas, né, porque assim, esses seriados trazem muita reflexão sobre o trabalho, mas aí a gente está vendo agora a realidade dos profissionais de saúde brasileiros. Então, quem gosta desses seriados de rotina médica vai ver agora uma questão de rotina médica, eh, lembrando que não é um documentário, não é eu já vi gente questionando que assim: "Ai, o povo sai correndo por causa de um soro". É, mas em seriado é assim, em seriado qualquer coisa a pessoa fala assim: "Paid cardio", e desce um cardiologista especialista na hora, num cordão. Não é para ser realista nesse ponto, porque quem tá vendo não tá estudando medicina, tá querendo ver aquela confusão ali da adrenalina. Então, nesse aspecto, para mim, o seriado tá perfeito. É isso. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Se você quiser apoiar, www.vdmc.com.br. E lembrando que esse roteiro ele foi construído a partir da interação com o Jorge, mas o Jorge não está aprovado nesse roteiro. Espera aí que eu vou ter que falar para ele o que que aconteceu. Oi, Jorge, aqui é o Eduardo. Eu acabei de apresentar o podcast e li o roteiro que a gente preparou desde ontem. Eu tenho que te dar alguns feedbacks para você entender. Diversos pontos que eu comentei e falei com você não foram incluídos no roteiro final. Eu não sei se você deletou, suprimiu ou alterou sem a minha autorização. Então, eu gostaria que você revisse todas as orientações que eu te passei ao longo da produção desse roteiro,
porque ao longo do podcast eu lembrei de situações que eu havia falado para você anotar e você não incluiu, ok? Vou revisar detalhadamente todas as instruções e comentários que você me deu durante a preparação do roteiro para garantir que tudo esteja correto e completo. Vou comparar as suas orientações com o texto final e ajustar o que for necessário. Caso você tenha algo específico em mente que gostaria que eu priorizasse, é só me dizer. Vamos resolver isso juntos. Eu quero que você priorize todos os áudios que eu mandei para você desde ontem, com todas as informações importantes, e compare com o roteiro que você me enviou e adicione todas que tiveram sido deletadas, modificadas de forma original com o texto que foi ditado. Obrigado. Pronto, pronto. Pronto. Então, assim, lembra que eu falei que ele estava ainda em estágio probatório? É por isso. O roteiro dele não ficou completo, ele suprimiu algumas coisas. Eu consegui, por isso que eu fui fazendo edição, porque a minha memória foi resgatando algumas coisas. E ainda bem que eu puxei pelo fio da minha memória, porque eu também não cheguei a anotar confiando nele, o que foi um péssimo exemplo. Isso quer dizer que eu preciso mudar o prompt para ele, o prompt que eu dei no começo. Talvez seja melhor eu só pedir transcrição e da transcrição mudar a maneira como a gente trabalhou. Errei alguma coisa. Mas tudo bem, eu vou compartilhando com vocês quando ele começar a trabalhar direito. Beijo, beijo, beijo.